teológico, dando continuidade aos nossos estudos. Na aula de hoje, nós vamos aprender então no capítulo de número 3, sobre os nomes de Deus. Por que aprendemos sobre os nomes de Deus? Por que é importante nós aprendermos sobre os nomes de Deus? Porque o nome, Deus ensinou que para Israel, para o povo judeu, que os nomes têm sua importância por causa dos seus significados. Por exemplo, eu vou me apresento com o nome Daniezer. Quem é o Daniezer? Daniezer, ele é casado com a Morgana, ele é pai do Lorenzo Lucas, ele é pai do Pedro Henrique. O Daniezer de Abreu Ricardo, ele tem os seus significados. Por exemplo, o nome Daniezer, ele vem da junção de Daniel, do nome Daniel, com o nome Eliezer. Então, os significados do nome Daniezer, por causa da junção de Daniel com Eliezer, o significado de Daniel é Deus é meu juiz. E o significado de Eliezer é Deus é minha ajuda. Então, o significado do nome Daniezer, com a junção de Daniel e Eliezer, é Deus é meu juiz e Deus é ajuda. Já o sobrenome Abreu e o sobrenome Ricardo, ele já traz a ideia de mostrar a origem da pessoa, a origem que nós viemos. Ele traz a ideia de mostrar a nossa árvore genealógica. Por exemplo, Abreu. Abreu, ele tem origem judaica ou portuguesa, dependendo da família de origem que eu vim. Abreu, então, tem os seus significados também. O sobrenome Abreu, ele tem da origem judaica o significado de aquele que é grato. Já o significado de portuguesa é doador generoso. A origem portuguesa tem o significado, então, de doador generoso, o sobrenome Abreu. Já o sobrenome Ricardo, ele é de origem germânica, que ele vem de descendências de 3 reis germânicos, que a sua pronúncia é Richard. Por exemplo, Rick quer dizer governante, significa governante, já Hard quer dizer forte ou corajoso. Esses, então, são os significados, devidos significados, as origens do meu nome, para que melhor seja conhecido quem é o Daniezer. Da mesma forma, cada um de vocês também tem os seus próprios nomes, sobrenomes, com seus devidos significados. Da mesma forma é Deus. Deus tem os seus nomes, de Gênesis a Apocalipse, ele vem se apresentando para o ser humano, para a sua criação, quem ele é, o que ele faz, através dos seus nomes. E dentro dessa lição de hoje, do capítulo 3, nós vamos então conhecer melhor Deus através dos seus nomes. Amém, meus amados? Segundo Champlin, os nomes de Deus, na verdade, dentre esses nomes, muitos não são próprios ou divinos, segundo Champlin, a ideia de Champlin, mas sim descritivos para aludir eventos especiais, ou seja, para aludir quem ele é e o que ele faz, através de eventos que dentro da Bíblia, como eu já referi, de Gênesis a Apocalipse, Deus vem se apresentando através de seus nomes, através de eventos do que ele fez e do que ele é. Amém? Nós temos aqui na lição, na parte A, os principais nomes no Antigo Testamento. Quais são os principais nomes do Antigo Testamento? O primeiro é Elohim, que significa Deus. O segundo é Adonai, que significa Senhor. E o terceiro é Yahvé, que é o tetragrama YHWH, o tetragrama hebraico. Elohim, que é o primeiro nome principal do Antigo Testamento, ele é plural do nome El, que é em hebraico Deus. El, em hebraico, é o nome de Deus. Então, Elohim é o plural de El. Não que Elohim, sendo o plural de El, de Deus, ele não dá o sentido de ter mais deuses através desse nome, mas ele traz o sentido por causa da trindade de Deus. A trindade. Qual é a trindade? A trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Então há muitos que dizem que a pluralidade então de Elohim, que é Deus, vem por causa da Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus na sua Trindade, ele é triuno, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é Deus, um Deus com três pessoas. Ele é Deus Pai, ele é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não são três deuses, não traz a ideia de três deuses, eles não são deuses separados. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo dentro de Deus. O próprio Deus, ele é Deus triuno, três pessoas em uma. Então Elohim é a pluralidade de El, que El em hebraico é Deus, dando então, mostrando para nós a pluralidade de El, Elohim, mostrando para nós então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no nome Elohim, ele tem o seu sentido, a verdade do seu sentido é força e poder. Portanto, Elohim, Deus, ele tem o seu sentido de força e poder. Amém? Adonai, que significa Senhor. Nós vemos que Abraão, o patriarca, ele demonstra o senhorio de Deus na sua elevação. Ele está acima de todas as coisas, Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 2, está registrado assim, ó: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor, que no sentido hebraico, Adonai, ele tem o sentido de senhor de escravos. Ou seja, aqui então Adonai, ele traz o sentido de senhor, de escravos. Ele é senhor de toda a sua criação. Ele é senhor daqueles que o buscam, daqueles que o adoram, daqueles que servem a esse Deus, o Deus Adonai. Amém, meus amados? Já o terceiro nome, dos principais nomes do Antigo Testamento é Yahvé. Yahvé, nós podemos ver, ele tem um tetragrama hebraico que somente possui consoantes, não tem vogais. O povo hebreu, na sua origem, não usava as letras vogais, somente as consoantes. Por isso nós temos um tetragrama aqui de Yahvé, que é o YHWH. Esse é o tetragrama de Yahvé, então, que significa o eterno. Amém? O eterno, ou seja, ele se apresentou como o eterno para Moisés, quando ele convocou Moisés para retirar o povo de Israel que estava em escravidão também no Egito, e Moisés não se sentia capaz de fazer esse trabalho. Deus então se apresentou para Moisés como o Yahvé, o Eterno, e disse para Moisés: Moisés, você vai chegar lá e vai se apresentar e vai dizer que o eu sou, ou seja, o Yahvé, o Eterno, enviou Moisés. Então, dessa forma, Deus se apresentou para Moisés e também para o povo de Israel, sendo o Deus eterno. Amém, meus amados? Nós temos uma observação muito importante que diz assim: o nome Jeová, muito embora sendo o mais conhecido dos nomes de Deus, passa a ser preterido tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, pelo seguinte entendimento. O tetragrama YHWH, que é o Yahvé, é o nome pessoal de Deus para Israel. É o nome principal, o nome pessoal de Deus para o povo de Israel, porque esse nome ele estava sendo usado quando Deus revelou para Moisés no Monte Sinai, a sua lei. Então, Yahvé, esse tetragrama YHWH, é o nome pessoal de Deus, o nome pessoal, tendo então uma principal importância para o povo de Israel, o nome Yahvé. Amém, meus amados? A partir do momento que Deus entregou a lei para o povo de Israel, na lei Deus estabeleceu
né, que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor, né, teu Deus, em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, Deus estabeleceu na sua lei, lá no Monte Sinai, que o povo teria que tomar cuidado, né, em usar o nome de Deus. Por quê? Ao usar o nome de Deus, para que não viesse a sujar o nome de Deus. Deus tinha um zelo pelo seu nome, então ele colocou na lei, né, dentro da lei, para que o povo pudesse ter um cuidado muito grande para não usar em vão o nome de Deus. A partir dali, o povo de Israel começou a tomar um cuidado, então, teve um devido temor para usar o nome de Deus. E começaram então a usar Adonai, que nós vemos, né, o segundo nome, um dos principais nomes de Deus do Antigo Testamento, Adonai. O povo de Israel começou a usar então o nome Adonai para se referir a Deus, para chamar a Deus. A partir do nome Adonai também, né, veio então o povo de Deus somente a conhecê-lo como através do o nome, que no hebraico é Hashem. Hashem é o nome, ou seja, o nome Deus, né? Hashem, o nome no hebraico Deus. Então o povo de Israel, ele a partir do momento que Deus estabeleceu na sua lei, né, para tomar o cuidado de usar o nome de Deus, eles começaram, então, deixaram de usar o Yahvé por temor de errar e pecar contra Deus, né? Eles passaram a usar o nome Adonai, ou simplesmente o nome, que no hebraico é Hashem. A partir do século VII, meus amados, a partir do século VII, então, as vogais do nome Adonai foram associadas a Yahvé, ao tetagrama, que antes não era usado vogais, então, né, como foi feita a referência no início da lição, né, ao tetagrama YHWH, foi estabelecido então a junção do nome Yahvé com Adonai. Colocaram então, o povo colocou as vogais de Adonai em Yahvé, no tetagrama Yahvé, trazendo então a associação do nome, junção do nome Yahvé com Adonai, dando a origem do nome Jeová. Amém? Então agora na parte B da lição do nosso livro, nós vamos ver então, né, sobre o nome associados a Yahvé e a Jeová. Amém? O primeiro nome que nós temos aqui, dos nomes que foram associados a Jeová, ou Yahvé, ou Yehová, a partir da junção de Adonai com Yahvé, né, que a pronúncia então mudou a partir da junção, e Yehová veio então da junção de Adonai com Yahvé, trazendo então Yehová ou Jeová, Yehová ou Jeová. O primeiro nome que nós temos aqui é Jeová Jiré, é uma junção do nome Jeová mais Jiré, dando o significado de o Senhor que provê. Nós temos a passagem no livro de Gênesis, no capítulo 22 e o versículo de número 8, nós temos ali a passagem, né, a história que nos conta de Abraão com o seu filho Isaque, a qual Deus pede para Abraão, né, dar o seu filho, o único filho que Abraão tinha, em sacrifício. Então, ali nós vemos que Abraão, né, ao fazer então, ao obedecer o que Deus estava pedindo para Abraão, Abraão vai, né, até o monte Moriá para dar o seu filho em sacrifício, assim como Deus havia pedido. Mas Abraão, ele tinha na sua consciência, sabendo quem era Deus, conhecendo Deus que servia, ele já sabia que Deus ia prover alguma coisa. Lá no monte, quando estava tudo pronto, estava, né, o altar pronto para o holocausto, a lenha, o cutelo, próprio Isaque questionou seu pai: pai, aqui está, né, o altar, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? Deus ali então Abraão profetizou, né, sobre a vida
de Isaac, né, usando então a expressão, o nome Jeová Jiré, dizendo então para Isaac que Deus iria prover o cordeiro, né? Abraão profetizou para Isaac usando então o nome de Deus, conhecendo Deus, trazendo então o nosso conhecimento também para Isaac, né? Um dos nomes de Deus, Jeová Jiré, o Deus que provê. Amém, meus amados? Né? O próximo nome é o nome Jeová Ropeca ou Jeová Rafá, né? O Senhor que te sara, né? Jeová Ropeca ou Jeová Rafá, que tem o seu significado, o Senhor que te sara. Jeová Nissi, então, o Senhor é a minha bandeira, né? Jeová Nissi, o significado é o Senhor é a minha bandeira. Jeová Cainá, o Senhor é zeloso. Por que Jeová Cainá? Jeová, o Senhor é zeloso. Porque Deus também ele estabeleceu nos seus mandamentos que nós não deveríamos ter imagens e esculturas, adorar a outros deuses. Por quê? Porque Deus ele zela por seu nome. Ele é zeloso pelo seu nome. Para não usarmos o nome de Deus em vão, ainda usar, né, o nome de deuses, o próprio nome Deus, que é um nome próprio, original de Deus, né? Deus ele é zeloso, ele zela por quem ele é, pelo que ele faz, e ele zela, ele é zeloso pelo seu nome. Amém? Jeová Cainá, então, o Senhor zeloso, ele também zela por mim e zela por você. Amém? O nome Jeová Mekadeshi, o Senhor que santifica. Deus, ele é um Deus que santifica. Ele estabeleceu sobre nós, ele deu para nós o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos ser santificados. Amém? E o que é ser santificado? O que é santificação? Santificação é nós sermos melhor a cada dia. É nós sermos melhor hoje, o que nós somos melhor hoje que nós somos ontem e ser melhor amanhã do que nós somos hoje. Isso é santificação. Amém? Então Jeová Mekadeshim significa o Senhor que santifica. E Jeová Eloeca também, né, é um dos nomes de Deus, Jeová Eloeca, o Senhor teu Deus. O significado é o Senhor teu Deus. Jeová Eloai. Jeová Eloai, né, traz o significado, o sentido de o Senhor meu Deus. Jeová Shalom, né, traz o significado, o Senhor é paz. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth, né, traz o significado de Senhor dos exércitos. Nós temos um Deus, né, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o Senhor dos exércitos, porque nós estamos na nossa vida, né, aqui na Terra, nós estamos numa batalha travada. Todos os dias nós lutamos, nós batalhamos, nós temos um inimigo que vem com muita força sobre nossas vidas para nos fazer pecar, nos afastar desse Deus tão grandioso, tão maravilhoso que é o Deus que nós servimos. Então nós servimos a um Deus dos exércitos, né? Porque ele tem um exército, nós fazemos parte desse exército. Então, né, o Senhor Jeová, né, o Jeová Sabaoth, o nosso Deus, né, ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Jeová Roi ou Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Nós temos aqui o Salmo 23, no verso 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero aqui abrir, né, um cuidado especial aqui neste nome, né, no Jeová Roi, o Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Por quê? Neste versículo, nesse verso, né, do Salmo 23, né, o verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui nós vemos que Davi, ele usou dois, só nessa primeira parte do Salmo 23, o verso 1, Davi escreveu esse salmo, né? E aqui, nesse salmo, só nesse salmo, nós temos dois nomes de Deus, né? O Senhor é meu pastor, que é o Jeová Roi ou Jeová Ra. Davi usou o nome de Deus nesse salmo, né? Porque por causa do seu significado, o Senhor é meu pastor, já nada me faltará. Davi usou o Jeová Jiré, o Deus que provê. Amém? Então nós servimos a um Deus, né, que ele é o nosso pastor, que ele cuida de nós.
Deus é o nosso pastor, né? O Senhor é meu pastor, Jeová Roi, ou Jeová Raá, e também é o nosso Deus que provê, o Jeová Jiré. Amém? Jeová Rossenu, o Senhor nosso Deus. Jeová Rossenu significa o Senhor nosso Deus. É nosso Deus, é o Deus que eu e você servimos. Jeová Tzidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Aqui também eu quero entrar, né, em detalhes com os irmãos neste nome, Jeová Tzidkenu. O Senhor é nossa justiça. Como que o Senhor é nossa justiça? De que forma que ele se tornou a nossa justiça? Aqui nós temos uma referência, né, no livro de Jeremias, capítulo 33, e o versículo 16, que diz assim: naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhes chamarão: o Senhor é nossa justiça. Aqui Jeremias estava, né, ele estava profetizando para o povo de Israel, em especial Judá, né, especialmente para Judá. Por quê? Porque Judá, ele precisava ser, o povo precisava ser restaurado. O povo de Israel precisava ser restaurado. Então aqui Jeremias estava, né, ele estava profetizando que Deus iria restaurar o povo de Israel. Deus iria ajudar, iria levantar o povo de Israel. E também estava profetizando futuramente. Por quê? Porque Deus, através de Jesus, ele ia trazer restauração para o seu povo. Então Deus, ele se tornou a nossa justiça a partir de Jesus. Através da justiça de Jesus, Deus se tornou a nossa justiça. Amém? Então o nosso Deus, Jeová Tzidkenu, o Senhor é nossa justiça. O nome Jeová Tzidkenu significa o Senhor é nossa justiça. O Senhor se tornou nossa justiça através então da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O nome Jeová Shammah significa o Senhor está ali. Dentro desses nomes também há outros nomes, meus irmãos, né? Que diz assim na parte C, os outros nomes. Assim como muitos nomes foram associados ao tetragrama Yahvé e deram origem a uma diversidade de nomes, outros vocábulos o identificam relacionando com algum de seus feitos. Aqui então nós temos uma tabela a seguir, né, com vários nomes de Deus que são relacionados com alguns feitos de Deus, né? Por exemplo, Maor. Maor significa doador de luz, né? Deus, então, ele deu origem à luz. Deus é luz e ele deu origem à luz. El Roi, Deus que vê. El Shaddai, todo-poderoso. Shabbat, juiz. El Olam, significa Deus da eternidade. Erek Apá, longânimo, significado. Hashem, que significa o nome. Gaal, redentor. Magem, escudo. Tzaddik, justo. Palat, libertador. Elion, Deus altíssimo. Eyalut, força. Melé, rei. Gibor, poderoso. Kadosh, santo. Abba, que significa pai. Yasha, salvador. E Tzur, rocha. Então esses são alguns nomes com seus devidos significados de Deus relacionando com alguns de seus feitos. Amém, meus irmãos? Na parte D, nós temos aqui os nomes que são associados com El, né? Outra forma de associação se deu com o nome El, de Elohim, que nós vimos lá no início da lição, e foi usado para dar nome, dessa vez, a lugares e a pessoas. Então, os nomes associados a El, né, dão o sentido de nomes, né, usados a lugares e a pessoas. Na tabela abaixo nós vemos aqui então, né, alguns nomes associados ao nome de Deus, o nome El em hebraico.
El mais a associação da, né? Elda significa Deus chamou. El mais a associação I significa meu Deus. El mais Ias, Elias, significa Jeová é meu Deus. El mais Iaquim, que é Eliaquim, significa Jeová estabelece. El mais Iezer, que é Eliezer, significa Deus é auxílio. E El mais Isama, Elisama, então significa Deus ouviu. Mais abaixo nós temos então, né, a associação dos nomes, né, Isma mais El. Né? Então, o significado de Isma mais El, que é Ismael, é o Senhor me ouve. Eli mais El, Eliel, né, significa meu Deus é Deus. Bet mais El, que é Betel, né, significa casa de Deus. Dani mais El, que dá Daniel, significa o Senhor é meu juiz. Gabri mais El, Gabriel, homem de Deus. Misa mais El, Misael, quem é igual a Deus. Amém, meus irmãos? Esta foi a lição de hoje, então, né, do capítulo de número 3, os nomes de Deus. Né? Por isso a importância de nós aprendermos sobre os nomes de Deus, para que nós possamos conhecê-lo melhor. Vamos fazer a revisão, então, deste capítulo de número 3. Assinale a alternativa correta. Logo após, responda. A primeira questão. Os principais nomes de Deus no Antigo Testamento são... A letra A diz Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A letra B diz Alá, Javé, Messias. A letra C, Elohim, Adonai e Yahvé. E a letra D, nenhuma das alternativas estão corretas. Qual é a alternativa correta aqui? Os principais nomes de Deus no Antigo Testamento que nós vimos no início da lição é Elohim, Adonai e Yahvé. Então é a letra C. A pergunta de número 2 é a seguinte: por que o nome Jeová, o tetragrama que nós vimos, né, com a associação do nome Adonai, né, a ligação que foi feita, né, a associação do nome Yahvé com Adonai, com as vogais, né, tem especial destaque para Israel? Porque o nome Jeová tem especial destaque para Israel? Porque é o nome pessoal de Deus. Amém? Então, porque o nome Jeová tem especial destaque para Israel? Porque é o nome pessoal de Deus. A terceira pergunta é: o que significa o nome Elohim? Elohim é Deus, né, que significa o nome criador, poder e força. Elohim significa Deus, nome criador, poder e força. A pergunta de número 4 é a seguinte: que relação há entre o nome Yahvé e Adonai, que nós vimos na lição, né? O tetragrama e Adonai? Qual é a relação? A relação é a seguinte: é a utilização das vogais dando origem ao nome Yehová, e em hebraico Yehová ou Jeová. Amém? Então a relação é a utilização das vogais dando origem ao nome Yahvé, dando origem ao nome Jeová. A última pergunta, a pergunta de número 5 é: Elohim ou El pode ser associada a nomes como, que nós vimos agora no final da lição, é associado a nomes como lugares e pessoas. Amém? Essa então foi a lição de número 3. Acredito que foi de grande valia para vocês irmãos, para os estudos e conhecimento da pessoa de nosso Deus. Amém? Eu vou ficando por aqui e que Deus abençoe cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Amém? Deus abençoe.